Não, agora deu. Então vamos começar os bastidores dos Conversas que Inspiram, Talkcast, aqui com a Raquel Tasqueto. Raquelzinha, é para te esquecer que tem câmera, embora esteja focando em ti. De leve. Vamos lá, então. E hoje é a Jaine que vai maquiar aqui no salão, a Raquel. E nós vamos ter uma conversa bem de bastidores, como se estivesse só aqui com a gente no salão, tá? Primeira coisa, quando tu tá no salão, tu conversa assim ou tu fica quieto? O tempo inteiro, né, Diego? O Diego, meu parceiro há anos, já sabe que eu tô o tempo inteiro conversando. Eu já até apresentei Não ela. sei. Já, o Diego falou que eu não precisava nem fazer pergunta, que a Raquel ia falar, né, Raquel? Raquel, eu quero saber a primeira coisa. Quem é Raquel nos bastidores da vida? Porque assim, ó, o que eu te vejo? Uma mulher forte, que trabalha, que vai atrás do que tu quer, né, decidida. Mas quem é Raquel nos bastidores? Sou totalmente o oposto. Sou uma pessoa super insegura, super ansiosa, que se preocupa demais, mais do que o normal, muitas vezes, do que as pessoas, como as pessoas me enxergam. Trabalho muito isso na terapia, inclusive. Ao longo dos anos, desenvolvi até uma síndrome do pânico em função da minha ansiedade generalizada pela insegurança. Então, sabe que essa percepção que tu tem de mim, muitas pessoas me falam isso. Não, porque tu vai atrás, tu corre. Gente, eu sou a pessoa mais insegura do mundo. Eu não sei o que eu passo com as pessoas, que elas acham isso de mim, mas eu sou a pessoa mais insegura e eu não tenho problema de falar sobre isso. Enquanto muitas pessoas têm vergonha de falar sobre os seus limitantes, eu não tenho nenhum problema nenhum, porque eu acho que o autoconhecimento te traz isso. De tu entender que tá tudo bem tu ter um limitante, tu ter alguma coisa que te desafia, né? Porque a minha ansiedade é um desafio, a minha insegurança é um desafio que eu tenho que lidar, mas isso me torna humana. Isso me conecta com outras mulheres. Isso me conecta com outras pessoas. E que coisa boa que é assim. Sim. Não, e que coisa boa tu poder mostrar isso, porque todo mundo acha que a gente é 100%, né? De maneira nenhuma. Mas, Raquel, que coisa que tu acha que tu é insegura, assim? Que ponto, assim? Porque tu vai lá e faz. A minha cabeça é um turbilhão 24 horas por dia. Eu digo que eu sou full time. Eu fico pensando o dia. Eu penso demais. E a minha insegurança é sempre, os meus pensamentos são condizentes com a realidade, aquilo que eu estou pensando em fazer, eu vou conseguir executar? A minha insegurança é essa, porque eu sempre digo, Flávia, que o meu nome chega antes que eu em qualquer lugar, em qualquer situação, aqui no Diego. Você fala, Raquel, o Diego vai ter uma percepção sobre mim e o meu nome chegou antes que eu aqui. E assim em todos os setores, tanto numa loja que tu compra, com o teu colaborador dentro de casa, com o teu colaborador lá fora. Tá, como é que tu acha que definem a Raquel? A Raquel não para quieta nunca. Tô sendo sincera. Aquela guria não para quieta nunca. Tá, e como é que é a verdadeira Raquel? Fala pra nós. A Raquel não para quieta nunca, definitivamente. Mas eu descobri... depois do meu autoconhecimento com a minha terapeuta maravilhosa, que inclusive foi minha professora de segunda série lá no ensino fundamental, então eu tenho um vínculo afetivo. Minha professora, ela fez magistério no Colégio Espírito Santo e ela dava aula na segunda série. Depois foi terapeuta. Claro, até hoje, no caso. Maravilhosa. Então eu digo pra ela que ela é minha terapeuta, Suzy, mas eu tenho um vínculo emocional muito forte com ela, porque ela lembra aquela coisa de segunda série, do colégio, pequenininha, indo pra aula, eu tenho tudo isso com ela. Então eu tenho um vínculo afetivo muito forte. E eu trabalho isso direto com ela tá sempre tentando me desafiar para eu vencer e me acomodar, pensar, acomodar a minha mente. Desse turbilhão de ideias de Exatamente, de fazer muito? Porque eu sou uma empreendedora social. Eu já descobri isso, entendi até o que era essa profissão, porque para mim, na minha cabeça, era só uma pessoa tentando fazer dar certo algo que eu acredito. Mas, com o passar do tempo e estudo, eu descobri que eu sou uma empreendedora social. Eu vejo as coisas erradas na sociedade, eu dou um jeito de querer mudar aquilo. Porque para mim o certo é o certo mesmo, que todo mundo faça errado. Não tô nem aí se tá fazendo errado, eu vou olhar para quem tá fazendo certo. Sim. E eu tento acomodar as coisas. E aí eu tenho 1000 ideias. E aí aquilo entre a minha ideia e se vai dar certo, aí vem a minha ansiedade.
E Raquel, essa coisa de tu querer fazer pelos outros, assim, isso é uma das coisas que tu traz também pelos teus bastidores, né? Que tu falou agora, independente de estarem olhando ou não, eu vou fazer certo. É óbvio, porque na real, muitas pessoas, principalmente nesse ano, elas acham que eu tenho algum vínculo político, ou que eu quero, de alguma maneira, entrar na política, enfim. E eu costumo dizer o seguinte, eu faço a minha política do que eu acho que é correto. E isso não significa que eu queira ser política. Até tem uma amiga minha que ela, sim, é política, quer entrar na política, que uma vez a gente estava discutindo, ela e a minha prima, e ela dizendo, mas tu é política do teu jeito, e eu não aceitei isso. Não, eu não sou. Aí depois eu fui estudar um pouco mais sobre o que é ser política. É tu lutar pelo que tu acredita. É tu defender o que tu acredita. Então eu, sim, sou política da minha classe, pelo que eu acredito, na minha família, no meu marido, eu sou assim, dos meus pais, da minha irmã, eu sempre tento ir pela política do que eu acredito, do que eu acho que é certo, e nessa filosofia, sabe, Flávia? Desculpa, já falei um palavrão, mas azar que todo mundo esteja fazendo errado, eu sei que é certo, eu posso até errar, mas vai ser tentando acertar. Jamais eu vou, porque ele ali tá fazendo errado, eu vou dar uma escapadinha. Todo mundo fazendo errado mesmo, o sistema é assim, as coisas são assim, aqui que são assim, não são assim nada, a gente sabe que é certo, tem que ir pelo que é certo. Não interessa se vão gostar ou não. Sim, eu acredito nisso também, que não precisa ter lei para te saber o que é certo, né? Tu vai pela tua moral, pela tua ética, exatamente, né? Sempre que tá escrito, sempre é o que te rege. É o fio do bigode. Lembra? Os antigos diziam isso, que as coisas têm que ser... O meu é no fio do bigode. Isso vem da onde? Porque pra mim vem do meu pai muito. Meu pai sempre falou assim, até que meu pai já se enralou, eu ia falar um palavrão, mas aí já se enralou, né? Eu dei a minha palavra, então não precisa nem de contrato, não precisa de nada. Exatamente. E eu acredito e... Eu fui criada, Flávia, numa família muito pobre. Meu pai e a minha mãe eram muito pobres, mas muito pobres mesmo. A minha irmã e meu marido debocham de mim até, porque eu tô sempre falando que o meu pai, quando era criança, comia passarinho, porque eles não tinham carne abundante dentro de casa. E muitas vezes, caçar passarinho para farinha de mandioca, batata doce, passarinho frito, era a alimentação que eles tinham. E eu tenho orgulho de falar isso, e eles já ficam, mas não tem por que tá falando isso, mas eu falo, eu acho maravilhoso contar, porque o que ele tinha e o que ele conquistou, meu Deus, é um império. Para muitos não é nada, mas para nós é um império, e esses valores vieram dele. Vou deixar a Jaine maquiar aí. E Raquel, e aí isso é das coisas que tu carrega do teu pai? Essa função de ser uma empreendedora social, representatividade da minha classe, dos valores, do que eu acredito, das minhas raízes, eu trago do meu pai. Tanto que meu pai foi o primeiro presidente da Associação dos Arrozeiros aqui de Bagé, ele ajudou a fundar a entidade. Então eu trago, acho que, muito esse senso político dele, tá? Mas esse senso de que é certo mesmo, que todo mundo esteja fazendo errado, eu trago da minha mãe, porque a minha mãe é de faca na bota. Ai de ti que sair da linha com a mãe, entendeu? Não, como é que é? Escreveu, não leu, o pau comeu. A mãe é assim, então eu trago dela. Isso, sabe? Não tem que justificar se tá errado. E a minha adolescência inteira foi criada assim. Eu recém vinha conversando com um amigo de Dom Pedrito, falando sobre isso, sobre a nossa adolescência, sobre os nossos valores, quando a gente era criança. Cara, é certo, é certo. A amiguinha tá fazendo errado, o problema da amiguinha não tem nada a ver com a mãe dela. Tu não é igual aos outros. Exatamente. Porque a mãe sou eu e quem manda que essa casa sou eu, se não quer pegar essas coisas dentro da casa. Tipo assim, a mãe é pau ferro. Então eu acho que isso eu trouxe dela. Tá, e aí se formou essa Raquel que é hoje aí. Mas tu já sabia que, por exemplo, disso que eram valores, ou depois, quando tu foi ficar mais adulta, tu foi descobrir que realmente... Não, eu sempre soube que eram valores, assim, esse senso familiar, eu tive sempre desde muito cedo, tanto que eu comecei a namorar com meu esposo com 16 anos e sempre foi um namoro certinho. Tu namora desde 16 anos? Sim, amiga. 22 anos. Por exemplo, muitas pessoas que vão ouvir falar isso vão ficar rindo e vão achar a maior bobagem do mundo. Mas quando eu e o Felipe namorávamos, eu tinha 22 anos, eu lembro de um episódio que nós tínhamos um seminário em Dom Pedrito. Eu já tinha me formado em agronomia, e o Felipe também.
E nós fomos participar de um seminário e, porventura, nós tínhamos que dormir lá em Dom Pedrito. Nós reservamos um hotel e dormiu num quarto. Eu, a minha mãe e meu noivo, até então. Porque era assim, entendeu? Então, tudo foi muito certinho, muito desde cedo, sabe? Eu fui criada nesse âmbito familiar mais tradicional, mais conservador. Então eu casei muito cedo, casei de véu, grinalda, fui noivado, festa de casamento, tudo aquilo muito conservador. Então isso já veio desde muito cedo, porque eu comecei a namorar com 16 anos e fui casar com 25, Flávia. Então assim, foram anos e anos nesse regime. Isso aí eu tô dizendo só dentro do meu relacionamento. Óbvio que foram em todos os outros setores da minha vida. Mas só para te ter uma ideia o quanto eu fui criada nesse regime conservador. Ótimo, vamos saber dessa história. Isso é um bastidores, viu? Coisa que ninguém sabe, então, né? A Raquel, porque provavelmente, Raquel, quando tu fala assim, tu fala mais da tua vida profissional, né? Sempre. Ninguém sabe dessa minha história e sabe que eu não sei por que cargas d'água. Esse tempo eu fiz um rios, assim, eu sou péssima na internet, tá? Eu sou péssima, não entendo nada, não sei nada. A Paula da Jaine tá no desafio aqui desse encontro. Pois é, tipo assim, era pra mim ser eu, entendeu? Então, né, fazer o quê? Vou ser eu. Eu não entendo nada na internet, eu sou uma bobada, eu não sei nada, tá? E no tempo de cargas d'água eu inventei de fazer um rio da minha ansiedade. Guria, tu não tem noção a quantidade de gente que veio falar comigo, porque ninguém sabia o outro lado da Raquel. Guria, assim, ó, pessoas vieram me falar, Raquel, não acredito que tu tem ansiedade, eu sofro, ninguém sabe. Tipo assim, desde uma juíza, uma médica, e assim, o meu Instagram nunca bombou tanto quanto eu falei da ansiedade, porque as pessoas sofrem em silêncio. Muitas delas acham que falar sobre os seus limitantes isso vai, de certa maneira, fragilizar a própria imagem. É porque hoje ainda tem muito aquela coisa da síndrome da impostora, né? Já ouviu falar da síndrome da impostora, que as pessoas são super top nos seus empregos, nas suas profissões, só que no fundo nós somos humanos também, nós temos diversos sentimentos, né? Então, eu saber que tu é uma mistura, que tu não é forte de maneira nenhuma, né? De maneira isso nenhuma. É uma coisa que a gente tem que expressar e que as pessoas nesse mundo nesse mundo do Instagram, que a gente vê só o palco das pessoas. Não, de maneira nenhuma, eu não sou palco. Eu sou super bastidores, eu sou super emotiva, tanto é que todo mundo que me conhece, assim, que convive comigo, ai, já vai começar a chorar. Qualquer coisa, a Raquel já olhou aquela florzinha rosa, ai, florzinha rosa. Os guris, como eu tô num mundo muito masculino, né, o setor que eu vivo é um mundo muito masculino, os guris, irmãos da caminhada que eu tenho, eles já debocham de mim, porque eu sou muito emotiva. Todo mundo me acha forte, que eu sou qualquer coisa. Onde será esse perfil de Raquel é forte, Raquel é... Sei lá. Acho que as pessoas, cada um de nós... Nós vamos encerrando por aqui, né? Não quer deixar o batom, né? Vou encerrando por aqui. E aí, ou vou seguir deixando gravando, faço o batom, eu vou ficar quieta. Ou depois não, eu só ia complementar que cada um nos enxerga conforme as suas próprias percepções. E como elas me enxergam, não quer dizer que eu seja aquilo, é a percepção delas sobre mim. Então eu acho que vem muito disso. As pessoas acham que eu sou, mas eu não sou. Não sei, eu tenho que fazer um estudo da Raquel. Vou desligar e depois vocês assistem o Conversas que Inspiram lá. Aí sim, sem a Raquel poder falar, né?